Página 349, questão número 1. Preencha o diagrama de acordo com as informações sobre a região sudeste. Eu vou ler a questão e aí vocês vão me responder qual que é a resposta, tá? Vegetação que ocupa extensa área de Minas Gerais. Cerrado. Muito bem, Cerrado. Então vocês completam lá. Serra onde nasce o Rio São Francisco. Canastra, isso aí, a Serra da Canastra. Clima presente em uma pequena porção, em uma pequena área na porção norte de Minas Gerais. Semiárido. Aí enrolei a língua para falar, vai lá, não falha a nossa. Via de transporte formada por cursos d'água. Hidrovia, muito bem. Agora, a número 2, leia a manchete a seguir. Seca no Sudeste atinge 133 cidades e já afeta a economia. A manchete, que traz uma notícia do ano de 2014, retrata a escassez de água no Sudeste. Essa situação ocorreu por causa da redução de chuvas na região. Essa situação ocorreu apenas por causa da redução de chuvas na região? Justifique sua resposta. Não. Eu coloquei não. Pessoas gastam muita água também. Pode ler. Coloquei não, mas por diversos fatores, como a poluição de rios e o aumento de consumo de água. Isso, certinho. Então é não, tá? Além da redução de chuvas à época, temos ali a falta de água do Sudeste, ela ocorreu por causa do aumento do consumo hídrico, poluição dos rios, desmatamento no entorno dos mananciais e dos vazamentos na rede de distribuição de água. Quem não conseguiu fazer essa, tem na página 347 alguns fatores que contribuíram para essa diminuição. Aí vocês têm lá os fatores. Diminuição do volume de chuvas, aumento do consumo de água, daí é só vocês copiarem lá da página 347 aqueles 5 pontinhos, tá? Ok? Copiam, hein? Porque depois a gente vai postar a foto e eu vou ver se vão ter feito. Já estamos quase terminando nessa. Amanhã a gente termina o capítulo. Posso continuar? Podemos começar o conteúdo? Todo mundo conseguiu fazer a resposta? Certinho? Sim. Oi? Eu estava me questionando se, assim, a água da caixa que a gente usa, a água vem da onde? Da água da caixa. A água que você utiliza na tua casa? Da Sanepar, que ela tem ali a coleta, né? Não, sim, mas aí a água da Sanepar vem da onde? Onde que tem onde que eles pegam no poço. Sabe aquela descida? O poço tem os lençóis freáticos, né? Exatamente. Sabe ali aquela descida na saída para Terra Roxa? Tem ali do lado a estação de água da Sanepar, onde que eles coletam a água para fazer o quê? O tratamento para ser utilizado depois. Tá? Acho que tem acho que duas, uma lá no, acho que vai ter um poço, eu não sei se é poço ou só a rede de distribuição. Lá no bairro Oswaldo Cruz, tem uma que é ali perto do centro, tá? Perto ali da avenida, que tem a rede da Sanepar, e tem lá no Oswaldo Cruz também, tá? Não necessariamente eles usam a água do poço, é só a água do poço que vem água subterrânea. O que tem no bairro Oswaldo Cruz? Tem lá uma rede de distribuição da Sanepar. Eu moro no bairro Oswaldo Cruz. No Oswaldo Cruz ou Morada do Sol, eu não sei lá qual que é o nome dos bairros lá, certo? Acho que não sei se é Oswaldo Cruz. É perto da avenida também, ali perto da academia, perto da avenida. Acho que é no Pôr do Sol, não do Oswaldo Cruz. Morada do Sol. Oswaldo Cruz é do lado. Oi?
Agora que tu falou de academia, eu lembrei de um negócio. Ontem a gente estava falando junto, e daí a gente... Minha gente, página 350, nós vamos começar ali a falar da população da região sudeste. Já trabalhamos ali a questão dos aspectos físicos da região sudeste, né? Trabalhamos ali as características do relevo, da hidrografia, né? O clima e a vegetação do sudeste. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na área da população, né? Como que está constituída a população da região sudeste, como que está essa distribuição. Então, gente, o sudeste, ele é ali a região mais populosa do Brasil, né? Com cerca de 86 milhões de habitantes, que corresponde ali a 42% da população brasileira, tá? Nós temos aqui os quadros, onde que vai mostrar ali um dos motivos por qual a população dessa região apresentou um crescimento em poucas décadas, tá? Então, no primeiro quadrinho, nós temos o quê? Temos lá a imigração. Então, o Sudeste ele recebeu imigrantes de outros continentes, né, sobretudo italianos, portugueses, espanhóis e japoneses, que vieram inicialmente trabalhar para a produção do café no interior paulista entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Lembra quando nós estudamos lá sobre imigração, migrações internas, né, migrações externas? Então, nós estudamos o quê? O Brasil, no período ali, quando tiveram, no período lá da Primeira Guerra Mundial, nos anos ali 1890 até 1910, nós tivemos o quê? Um grande fluxo migratório de italianos, portugueses, espanhóis, né, japoneses que vieram para o Brasil, tá? Sobretudo ali nós temos o quê? Há pouco tempo tivemos a comemoração dos 100 anos da colônia japonesa no Brasil. Acho que, se eu não me engano, foi no ano de 2016 ou 2017, eu não vou lembrar certo. Sei que vieram representantes, teve lá a festa em Maringá, da colonização dos 100 anos da colonização dos japoneses no Brasil, e aí veio representantes, né, do Japão aqui para o Brasil, né? Vieram aqui fazer nessa comemoração na festa dos japoneses, certo? E isso ocorreu, né? Por isso que nós temos essa característica do Brasil ter ali várias nacionalidades, né? Todas essas várias etnias, vários povos que vieram, que colonizaram o Brasil, que fazem parte dessa miscigenação da população brasileira, tá? A urbanização. Em meados da década de 1950, a população se beneficiou da ampliação dos serviços de saneamento básico, acesso a medicamentos e vacinas e melhorias dos atendimentos hospitalares oferecidos nas cidades. Diante desses avanços, as taxas de mortalidade infantil caiu, a qualidade de vida começou a melhorar, assim como a expectativa de vida. Então, lembra quando nós estudamos lá, no período de 1950, nós temos o quê? O governo ele começa a investir ali na área das pesquisas, né? Nós temos a industrialização e também temos o aumento ali de atendimentos hospitalares, a medicina ela começa a avançar cada vez mais, e aí a gente começa a ter o quê? As vacinas. Essas vacinas de prevenção de doenças ajudaram o quê? Ajudaram a diminuição da mortalidade infantil e ao aumento da expectativa de vida. Por isso que hoje nós temos essa população tão significativa na região sudeste do Brasil. Além de ter o quê? Além de ser ali um dos centros principais, né, o centro financeiro principal, a cidade de São Paulo, por isso que ali cidade de São Paulo mais região metropolitana tem 21 milhões de habitantes, né? Devido ali ao processo da industrialização e o centro financeiro que se concentrou ali em São Paulo mesmo. Então, isso dali atrai muita população, né? Devido à quantidade de empregos que possui na região. A migração interna, a partir de 1930, com o crescimento da industrialização, a região sudeste passou a receber um grande número de imigrantes, vindo de outros estados brasileiros. Esse fluxo também foi impulsionado entre os anos de 1950 e 1970 pela mecanização do trabalho no campo, que incentivou milhares de pessoas a deixarem a região.
Nordeste em busca de melhores condições de vida no Sudeste. Lembra que eu falei que nós estudamos no capítulo passado sobre o Nordeste, a quantidade de pessoas que migraram da região Nordeste para Sudeste? Por quê? Primeiramente ali, né, devido à falta de condições, devido à seca que assola ali a região Nordeste, então as pessoas o quê? Foram buscar ali uma melhor qualidade de vida. Então, com a industrialização, com o crescimento da industrialização, a partir dos anos de 1930, são quase 100 anos já, né, 90 anos praticamente, que ali começou uma industrialização mais forte na região Sudeste. E no Brasil também, né, gente? Mas o foco da industrialização foi o Sudeste. Depois que começa a ter o quê? Industrialização para as outras regiões. Primeiramente, nós temos no Sudeste. Por que nós tivemos a industrialização? Devido à falta, né, devido à necessidade ali de produtos, tanto de produtos duráveis como de produtos não duráveis, tá? Primeiramente, nós tínhamos o quê? Uma industrialização que era de bens não duráveis, que era o quê? Na área de alimentos, na área têxtil, né, que é de confecção de roupas, calçados. Depois, quando a gente tem o quê? A Segunda Guerra Mundial, quando nós temos a destruição praticamente ali, né? A Europa ficou muito destruída com a Segunda Guerra Mundial. O que acontece? O Brasil, ele se vê ali na necessidade de ter o quê? De possuir indústrias de bens duráveis. E é aí que que o Brasil começa o quê? Essa industrialização, que vem a área de eletros, a área automobilística, que daí as multinacionais começam a se instalar no país, tá? E aí que nós temos essa configuração, né, dos bens duráveis, começa ali essa industrialização. Por isso que esse fluxo é impulsionado nos anos de 1950 a 1970, porque tem uma margem ali para quê? Para instalar essas indústrias. Grande parte desses migrantes foi absorvida pelo trabalho na construção civil ou na indústria. Claro, com a população aumentando, o que acontece? É necessário a construção de casas, moradias, né? Então, a construção civil, ela acaba o quê? Ela acaba ganhando muito espaço ali também no mercado de trabalho. Essa população vinda ali do Nordeste acaba se inserindo ali, né? Aqueles que têm ali uma base de estudo menor, o que acontece? Eles se veem obrigados, né? Não tem ali, não possuem experiência em empresas, eles acabam indo para a construção civil. Outros acabam se adequando ali nas empresas. Certo, minha gente? Tranquilo? Posso continuar? Então tá. Página 351. A gente começa a trabalhar ali no século XXI a diminuição do ritmo do crescimento populacional. Quem lê para mim aquele primeiro parágrafo enquanto eu abro aqui a apostila? Eu. Pode ler. Século XXI, diminuição do ritmo de crescimento populacional. O fluxo de migrações para o Sudeste foi perdendo força a partir do início do século XXI. Uma das razões para tal fenômeno foi o surgimento de novos polos de atração, como a expansão de fronteiras agrícolas nas regiões Centro-Oeste e Norte e os novos polos industriais no Nordeste. Isso, somando então, pode ler. Somando a isso, o crescimento natural também começou a diminuir em decorrência da redução de natalidade, como em outras áreas do país. Isso. Então, gente, olha só. Por que diminui esse ritmo do crescimento populacional ali da região Sudeste? Nós temos dois fatores, os primeiros dois fatores. O primeiro fator deles é o quê? O avanço ali para o Centro-Oeste e o Norte do país, como as fronteiras agrícolas. Então, a gente já tira um ritmo de pessoas que saíam de várias regiões em destino do Sudeste, e elas acabam migrando para o Centro-Oeste e o Norte do país. Além de o aumento ali de polos industriais no Nordeste, ou seja, lembra que eu falei da SUDENE para vocês, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste? Então, nós temos essas políticas públicas voltadas para quê? Para o desenvolvimento da região Nordeste do país, tá?
desenvolvimento ali na área industrial, onde começam a surgir polos industriais no Nordeste. Isso dali atrai o quê? Atrai com que as pessoas elas acabam ficando ali na região para trabalhar nessas empresas. Quando você tem um polo industrial, você tem o quê? Um aumento de emprego. Com o aumento de emprego, vai aumentar o quê? É como se fosse uma cadeia. Você tem ali um aumento de emprego, você vai ter um aumento de consumo. Aumento do consumo vai aumentar o número de trabalhos no comércio. E assim por diante, quando você tem ali, é como se fosse um caminho, uma bola de neve. Aumentando o emprego nas indústrias, vai aumentar o consumo da população, né? O poder aquisitivo da população. A população tendo emprego, podendo consumir, vai poder aumentar os postos de trabalho no setor terciário da economia, né? Que é o setor de comércio e prestação de serviço. E aí nós vamos ter o quê? Uma população que vai estar girando ali o dinheiro, vai estar movimentando o dinheiro, certo? E isso dali afetou muito na região sudeste do país. Por quê? Porque nós tivemos ali a diminuição, né? O investimento ali na região, com os investimentos na região centro-oeste, norte e nordeste, o sudeste ele acaba ali perdendo esse fluxo migratório, né, de pessoas que acabavam indo, né, devido às condições da região, certo? E aí nós temos um outro fator, que é o quê? As taxas de natalidade. Por que a taxa de natalidade diminuiu? Alguém sabe me dizer? Porque a taxa de mortalidade o quê? A taxa de natalidade diminuiu. Ah, não. O que é isso? Por conta de nascente. Pessoas por conta que as mães não queriam mais fazer tantos filhos, porque antigamente eles faziam muitos filhos para ajudar nas lavouras, nas obras. Não nas obras, no campo. Para ajudar a família. Na indústria. Para produzir a subsistência ou comercializar. Isso mesmo. Então, gente, o que acontece? Que antigamente as mulheres, né, elas tinham o quê? Elas tinham mais filho devido à necessidade ali no trabalho no campo. E com a mecanização do campo, com o aumento ali de latifúndios e com a mulher entrando no mercado de trabalho, o que acontece? A taxa de natalidade ela acaba diminuindo. Por quê? Porque a mulher, porque esse papel ali da casa é muito destinado para a mulher, né? Nós temos nós estamos numa sociedade que vê como a mulher que tem que ficar ali cuidando dos filhos. Então a gente tem que mudar um pouco esse pensamento onde que só responsabilidade para a mulher. Todos têm a mesma responsabilidade. Pode falar, Júlia. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Pode falar. A gente depende do campo por causa dos alimentos, né? Sim. Se por acaso, assim, não tivesse mais essa coisa do pessoal lá do campo produzir, o pessoal da cidade teria como ter como que eu posso falar? Uma oportunidade de ter uma terra e produzir alimentos para cá? Assim, quando você tem a questão da produção no campo, a gente tem ali muitos latifúndios, que são grandes fazendas, que elas têm o que? A produção da monocultura. O que acontece? Se acaba do campo diminuir a produção, o que nós vamos fazer? O preço vai subir mais. Por quê? Porque você vai ter muita procura e pouca demanda, certo? O que vai acontecer? Com o preço subindo, vai estimular a produção de quem mora no campo. Porque daí, com o preço está lá em cima, então vamos produzir porque nós vamos ganhar mais. Que as pessoas, elas se movem pelo quê? Pelo dinheiro, certo? Então vai ter essa produção. Porém, quem não produz no campo, se não produzir no campo, quem mora na cidade, o governo não vai disponibilizar terra para essa produção, tá? Já vou ser bem sincero. Claro. Então a gente está errado. Aí fica sem comer. Ou fica sem comer ou é importado, né? Vai ser importado de outros países o alimento. Mas é muito difícil isso acontecer, tá? Só não é produzido caso
ocorra ali fatores climáticos que vão alterar essa produção. Mas é bem difícil acontecer ali a não produção de alimento. Por quê? Porque quem mora no campo também precisa de renda para se manter. Então, precisa produzir para ter a renda, porque assim, é aquela questão que eu falei com vocês, que nós estudamos. O campo depende da cidade, a cidade depende do campo. É uma troca mútua dos dois lugares, tá? Da área urbana com a área rural, certo? Claro que a maior parte dos alimentos que nós consumimos vem do quê? Vem da pequena propriedade, tá? As grandes propriedades, elas produzem o quê? Elas têm a produção monocultora, soja, milho, trigo, é isso ou aquilo. Aí depende das condições climáticas de cada região. Que nem na região norte do país, você não vai conseguir ter a produção de trigo. Por quê? Porque o trigo é uma cultura que gosta de temperaturas amenas, gosta de temperaturas mais frias, certo? Porque senão ele não produz. Por isso que aqui na nossa região, muitos agricultores, eles acabam plantando trigo no inverno, tá? Por quê? Porque é um período ali que as temperaturas são mais baixas, né? Por mais que ali a gente tenha, às vezes, que as temperaturas chegam a 30 graus, mas ali as temperaturas, elas variam ali de 10 a 25 graus, certo? Continuando. Então, ali falando da taxa de natalidade, voltando para o assunto, as mulheres hoje, elas estão no mercado de trabalho. E quando a mulher ela se insere no mercado de trabalho, ela diminui ali, ela tira um pouco aquela carga que ela tem ali de ser a dona do lar, de só ter que ficar limpando, cozinhando e lavando. Ela tira um pouco esse peso, essa carga que ela tem. Ela está inserida em outro meio, ela está no mercado de trabalho. E aí que a gente tem a diminuição de filhos por família, que fica na base ali de 2, 3 filhos por família hoje, certo? Que é uma média que nós temos. Claro, tem famílias que têm 1, outras têm 2, outras têm 3, né? Que ali fica nessa média de 1 a 3 filhos por família. Claro, vai ter famílias que vai ter mais filhos, né? Mas a maioria fica ali entre 1 e 3. Certo, minha gente? Continuando, atualmente a maior parte da população do Sudeste reside em áreas urbanas, né? Sobretudo em regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Vamos observar o mapa. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Nós temos o mapa da densidade demográfica, que é o que? É o número de habitantes por quilômetros quadrados. E quando nós observamos esse mapa, o que vocês conseguem identificar? Vamos ver se vocês... E tem muitos habitantes por quilômetros quadrados. Tá, em quais regiões? Ali na metropolitana. Isso aqui, ó, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana Rio de Janeiro e BH. Vocês observam... Isso, vocês observam que nessa parte mais ao leste da região é a parte que nós temos o quê? A maior quantidade populacional, onde que nós temos uma grande quantidade de pessoas morando. Aqui é onde que nós temos o quê? A linha não está proporcionalmente... Aqui? Essa aí... Não, aqui. Essa do meio ali, ó, que divide elas. Essa meia azul. Que linha? Aí, ó, Essa? tem 45 ali, ó. Em cima da fonte IBGE, tem uma linha azul assim subindo para cima e assim do lado. Aqui? Ah, é as linhas. São as linhas imaginárias. Mas é para que essa linha aí? Isso daqui é para localização. É para dividir norte, não. Lembra, vocês não estudaram no passado? Sim, só que Então, eu esqueci o nome. Linha do Equador. Tem as linhas imaginárias, as latitudes e as longitudes, para a gente defender um ponto geográfico. Que tinha Só que eu não lembro que esse negócio de latitude, só lembro ter estudado. Então, são as linhas, as latitudes e as longitudes. Prof, Oi. O que são? Eu esqueci. Não é muito bem distribuída a população, porque lá em Minas Gerais, ali, ó, não tem tanta gente como tem em São Paulo, Rio de Janeiro. Isso. Essa parte mais Por quê? do sul. Observam, essa região é a região mais populosa de Minas Gerais.
São Paulo, você observa que você tem uma distribuição mais homogênea e Rio de Janeiro também. Por quê? Porque são os dois estados mais populosos ali. Quer dizer, o Rio de Janeiro não é um dos mais populosos, porém a sua extensão territorial ela é menor para a quantidade de habitantes que possui. Já Minas Gerais, observam que é o maior estado ali da região sudeste. Sendo o maior estado da região sudeste, nós temos uma parte aqui que é o quê? Cerrado e Caatinga. Quando nós temos ali o Cerrado, que são áreas ali onde que tem propícia para agricultura, nós vamos ter o quê? Uma menor quantidade de população. Por quê? Porque essas áreas aqui são destinadas mais para produção de alimentos. Por isso que a gente tem nessa área região... muito grande para pouca gente. Isso, muito bem. Por isso que nós temos essa região que faz aqui mais fronteira com São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma quantidade maior de pessoas, uma densidade demográfica maior. Ou seja, eu jurava que Minas Gerais tinha bastante gente, né? Não, tem bastante gente, mas só que ela não é bem distribuída. Ela se concentra mais ali próxima na divisa de São Paulo e Rio de Janeiro. É que também comparado com o Rio de Janeiro e São Paulo, tá lá nos baixos. Né? Ó, Minas Gerais tem... Minas Gerais? Minas Gerais tem 21 milhões de habitantes. O Rio, olha o tamanho de Minas Gerais e 21 milhões de habitantes. Olha o tamanho do Rio de Janeiro com quase 17 milhões. São Paulo? São Paulo, 45 milhões de habitantes. E só 14 milhões na cidade de São Paulo, né? Isso, acho que 14 ou 11, eu não lembro direito. Qual que é? E daí tem a região metropolitana que tudo fecha ali 21 milhões de pessoas. Nessa região, nesse quadrante, ó. 21 milhões de pessoas morando aqui. Por isso que a densidade demográfica é tão alta, tá? O Rio de Janeiro, se eu não... eu não vou lembrar. Acho que a região o Rio de Janeiro e região metropolitana é 11 milhões de pessoas. Se eu não me engano. Mas, professor, pensa, se encolhesse Minas Gerais, daí seria um estado bem populoso, porque aqui ele é muito grande. Exatamente. Distribuído, mas se encolhesse por isso que não é bem distribuída a população. Mas se encolhesse ele também ia ser que nem São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. E vocês observam, ó, já Espírito Santo tem 4 milhões de habitantes, ó. Porém, o estado é o quê? É um estado pequeno, então a densidade demográfica acaba sendo maior, tá? Tranquilo, minha gente? Observam lá a vista noturna dos edifícios no centro da cidade de São Paulo. Então, essa é uma vista noturna da cidade de São Paulo. Aquela torre que vocês observam lá, aquela torre colorida, que está com luz, é a torre da Rede Bandeirantes, tá? Da TV Band, da Band TV, certo? É a torre mais alta que tem ali na América Latina. Tá, pessoal? Continuando, na outra página, nós vamos ter o quê? Nós vamos começar a trabalhar os aspectos econômicos da região sudeste, tá? Então, o sudeste, ele concentra o maior centro financeiro. Quer falar alguma coisa, Julinha? Eu esqueci a mãozinha de levantar. Tá. A região sudeste, ela concentra o maior centro financeiro e tecnológico do país, onde se localiza a sede de vários bancos, muitas universidades. Então, Banco do Brasil, todas as sedes ali principais dos bancos, né, que nós temos, elas estão onde? Na região sudeste. Além das universidades, que nós temos ali a USP, a Universidade de São Paulo, que é a principal referência ali de universidade que nós temos, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo ali a mais velha universidade do Brasil, tá? E diversos centros de pesquisa, que contribuem com o desenvolvimento das atividades econômicas da região, principalmente a indústria e a agropecuária. Então, nós temos ali essa diversidade na região sudeste, tá? Principalmente, o que nós destacamos? Que principalmente nós temos o quê? O centro financeiro, ele se concentra todo na cidade cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. É onde que nós temos ali a sede dos bancos e também no Rio de Janeiro a sede da Petrobras, né? Que é a estatal a principal estatal do nosso país. A boa infraestrutura de transporte e grande mercado consumidor fazem as metrópoles do Sudeste, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, centros de influência do comercial e financeira nacional e internacional.
Nós temos ali a Bovespa, né, que ela fica na cidade de São Paulo. Quem tiver oportunidade, que for ali viajar para São Paulo, dá uma passadinha no centro, né, centro histórico, tem o prédio da Bovespa, onde que vocês têm acesso a todo o museu, né, a toda a história de como começou esse mercado financeiro, né, na cidade de São Paulo. Isso dali tem tudo influência no período do café, onde que o café era exportado para fora, para a Europa, e essa influência levou o quê? Levou com que o mercado financeiro ele tivesse ali esses encontros, né? Tivessem para exportação, ocorresse tudo na cidade de São Paulo. Então, por isso que elas transformam ali um centro financeiro e tecnológico do país. E também, né, pela rede de transporte, que nós temos ali ferrovias, hidrovias, né? Tudo situado na cidade de São Paulo. Ok, pessoal? Amanhã a gente continua, certo? Se cuidem, se comportem. Até amanhã. Espero vocês para a gente continuar o conteúdo, ok? Belezinha? Gente, Beleza. então, tchau, tchau, né? Tchau, tchau, galera. Boa tarde aí para vocês. Até mais. Tchau. Até mais, igualmente. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau, Boa tchau. semana para tu.